Uma produção Reator 2, esse é o podcast O Analista. Tendências, tecnologia e inovação passam por aqui com convidados para analisar assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Eu sou o Denis Cruz e nesse episódio de hoje eu quero trazer um tema que tem gerado uma grande preocupação em pais e profissionais que atuam em ambientes escolares. São os casos de bullying e violência escolar. Para comentar sobre o assunto, vamos ter a participação de Denise Gutierrez. Então, nós temos, sim, responsabilidade enquanto sociedade, enquanto adultos, em pensar formas de lidar com isso de uma maneira que seja mais construtiva para todos. Então, bora lá para o episódio de hoje. Na semana de 26 de março desse ano, a palavra bullying atingiu um pico de pesquisa no Google, chegando à marca de 100 pontos. Alguns dias depois, na semana do dia 10 de abril, novamente o pico de pesquisa bateu o teto máximo, indicativo de busca intensa do público pelo assunto. Essas duas datas elas foram marcadas por episódios de ataques em escolas, uma em São Paulo e outra no Amazonas. O que aconteceu aqui em Manaus, por bem, não gerou vítimas graves, mas em São Paulo, as vidas perdidas geraram uma comoção nacional. A proposta desse espaço sempre foi trazer rápidas análises sobre temas que envolvem, de alguma maneira, tendências e inovação. Mas hoje eu escolhi abordar esse assunto justamente por entender a urgência da situação e pela necessidade da gente conversar mais sobre algo que envolve diretamente o nosso futuro. E esse futuro pode estar agora dentro de uma escola, em uma sala de aula, quem sabe lidando com uma violência silenciosa e repetida, esperando uma resposta de quem deveria agir. O bullying na escola é algo terrível, pois se trata de violência física e psicológica repetitiva, que altera o desempenho escolar de um aluno que não consegue se concentrar nos estudos, deixando essa criança, esse adolescente revoltado, mal-humorado e resultando em muitos casos até mesmo na desistência do aluno ou em situações até mesmo mais graves. E aí alguém pode pensar, Denis, esse negócio de bullying é muito antigo, no meu tempo a gente brincava com um colega, xingava, tirava onda e era tudo bem. Brincadeirinha de escola faz parte do processo de vivência e formação, enfim. Alguns podem pensar desse jeito. Mas os estudos têm constatado que os efeitos do bullying podem durar muitos anos e interferir no futuro desses estudantes que mais adiante podem desenvolver depressão, problemas de saúde, doenças psicossomáticas e agressividade extrema contra si mesmo e contra outras pessoas, como a gente tem visto aí nos casos policiais de ataques. No livro Bullying Escolar, Prevenção, Intervenção e Resolução, que eu estou usando agora aqui para me ajudar no roteiro do episódio de hoje, a autora Aloma Felizardo traz pesquisas que confirmam o alto índice desse tipo de violência nas escolas do Brasil. Os números que ela mostra ressaltam que em cada 10 casos de conflito dentro da escola, 7 têm relação com bullying. Todos os alunos, sejam eles autores, alvos de bullying ou simplesmente espectadores, todos são afetados de alguma maneira, onde um único agressor pode ter um amplo impacto sobre os demais alunos, pode intimidar os que testemunham a violência e tornar pesado o clima na escola, na comunidade, dependendo da situação. Para a gente ter um ponto de vista com um olhar mais de perto sobre o tema, eu convidei a psicóloga Denise Gutierrez, mestre em Psicologia da Saúde, doutora em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Ela hoje é coordenadora de Tecnologia Social no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, aqui em Manaus. Denise, obrigado por você estar aqui com a gente no podcast O Analista para falar desse tema tão importante. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: você poderia comentar um pouco mais sobre os efeitos de longo prazo no aluno que passa por esse tipo de situação e como é que hoje os profissionais nas escolas estão lidando com esse tema? Há de fato uma preocupação com o assunto?
Então, Denise, você trouxe uma questão bastante importante sobre essa questão que é exatamente esse fenômeno, né, de como o bullying pode, de alguma maneira, ter resultados negativos que se apresentam não só como um efeito imediato às ocorrências, mas que se estendem no tempo ao longo da vida do sujeito, né? E acho que para entender um pouquinho esse processo, que as pesquisas apontam que de fato essas consequências negativas, esses efeitos, até muitas das vezes como em forma de estresse pós-traumático, se estendem na vida das pessoas, é importante a gente pensar que se o bullying acontece, o bullying é uma forma de violência, e é uma violência física, mas também verbal, que envolve humilhação, que envolve ameaça, que envolve toda uma organização social, né, que se volta e encurrala um sujeito. E se isso acontece na infância ou na adolescência, a gente sabe que esses efeitos de longo prazo, eles serão mais, vamos dizer assim, difíceis de serem enfrentados, né, trabalhados pelos sujeitos, porque na infância, na adolescência, a gente está em período de formação. Somos sujeitos extremamente sensíveis, né, absorvendo influências, não temos ainda uma estrutura rígida, finalizada, por assim dizer, né? Uma estrutura mais fortalecida, até em termos do ego, né? Da estrutura de personalidade mesmo, para fazer o enfrentamento adequado das situações de bullying. Então, de fato, para as crianças e para os adolescentes, esse fenômeno se apresenta como muito mais sofrido. Além disso, a gente sabe que na organização social, certos indivíduos são eleitos como vítimas. Eles são vitimados porque há uma leitura, um radar social que, num certo sentido, detecta algum tipo de sensibilidade ou algum tipo de medo ou de vergonha, né? O que pode predispor, aliás, esses sujeitos a serem vitimados em processos assim de bullying. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante da gente levar muito a sério essas consequências e entender que isso vai resultar em quê? Maiores demandas na área da saúde mental, né? Dos tratamentos em saúde, na rede de saúde. Quer dizer, isso vai transbordar lá adiante. E a gente está vendo que, na verdade, isso já acontece, porque a violência social, se a gente abrir o espectro para poder entender a violência como um todo, a violência social, ela tem aumentado na sociedade, né? Ela tem se sofisticado, né? E isso, e o modo como a nossa sociedade funciona também é um fator predisponente, vamos dizer assim, para que esses sujeitos adoeçam psiquicamente. Então, essa é uma questão bastante importante. O ambiente da escola, o contexto da escola, está preocupado com isso? Com certeza. As pesquisas, o bullying é um conceito que nasceu para os estudos de violência, nesse formato que nós estamos falando aqui, no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar parece ter sido aquele ambiente institucional em que desembocam uma série de influências que estão presentes no meio social. Os educadores têm cada vez mais se preocupado em como tratar, em como manejar esses episódios, né? Mas faltam para a gente, eu entendo assim, políticas intersetoriais que envolvam não só a escola, mas a saúde, a assistência, para que esse fenômeno seja cercado, já que é um fenômeno complexo, por vários âmbitos, vamos dizer assim, de políticas públicas, né? E isso falta, isso é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar e avançar bastante.
No campo da pesquisa, a gente vê cada vez maior interesse de pesquisadores querendo, se debruçando, né, e querendo entender esse fenômeno e descrevê-lo em diversos contextos, porque a escola é uma coisa grande também, e é preciso a gente situar e especificar do que a gente está falando, afinal de contas, né? É uma escola rural? É uma escola em ambiente urbano? É uma escola que atende a que tipo de população? Enfim, todas essas coisas precisam ser vistas na sua especificidade, para a gente entender o fenômeno dentro de contextos, né? Isso é muito importante. Certo. Você acredita que há uma certa falta de habilidade dos professores para lidar com esse tema, não? Os professores, e mais do que os professores, eu diria os profissionais da saúde, da educação, né? Eles precisam avançar bastante para lidar com a violência. Há uma tendência em demonizar o adolescente ou a criança que tem essas mostras de violência. Há uma tendência em culpabilizar a família. Então, a família foi responsável, a família não educou, a família isso, a família aquilo. O que me parece, assim, totalmente equivocado. A ideia, a capacitação profissional vem quando a gente pode, primeiro, desmistificar certos preconceitos e estereótipos que estão no ambiente social. E um dos estereótipos é esse, de que a família, há alguma coisa errada na família, por isso que esse sujeito faz o que faz, né? Eu acho que é um equívoco grande, e outra de achar que esse sujeito é um desviado, é um delinquente, etc. Afinal de contas, estamos falando de crianças e adolescentes, que são sensíveis às provocações ambientais que recebem. Então, nós temos, sim, responsabilidade enquanto sociedade, enquanto adultos, em pensar formas de lidar com isso de uma maneira que seja mais construtiva para todos. E isso, me parece, os profissionais, muitas vezes das redes de saúde, de educação e de assistência, não estão completamente cientes, né? E estão muitas vezes reproduzindo, naturalizando essas visões estereotipadas que se tem sobre o fenômeno da violência, e estão reproduzindo de uma maneira alienada. E nós precisamos, então, avançar muito no campo da conscientização. Entendi. E aí, para a gente finalizar, apesar de ser complexo e ser hoje um tema que envolve profissionais de diversas áreas, inclusive até as forças policiais, né, agentes policiais estão envolvidos com essa temática, tem muita gente debatendo o assunto. Eu queria que você relacionasse aqui, em rápidas palavras, os caminhos ou estratégia que você poderia relacionar, que você poderia destacar para a gente e que pudesse ajudar a tratar esse tipo de situação dentro dos ambientes das nossas escolas? Bem, uma das coisas que a gente aprende na psicologia é que a gente consegue resolver muita coisa, e que uma das estratégias mais valiosas que a gente tem, ferramentas mesmo de intervenção, é quando a gente trabalha com grupos terapêuticos, com rodas de conversa, que podem assumir diversas formas, podem ser grupos voltados à terapia, mas podem ser também educomunicação, psicoeducação, todas essas formas que utilizam estratégias grupais para a troca de experiências, para a expressão emocional, para a construção conjunta de estratégias, para estabelecimento de consensos e trabalhar com conflitos. Então, essa é uma estratégia, o trabalho no coletivo, o trabalho dialógico, o trabalho dando espaço para que os sujeitos se expressam do mais alto valor, né? E que pode ser utilizado em qualquer contexto e deve ser utilizada especialmente no âmbito da escola, né? Espero ter contribuído aí um pouco com essa área de debate. Muitas coisas restam por dizer, com certeza, mas eu estou aberta aí para a gente continuar conversando com quem quiser interagir conosco. Um abraço a todos.
Certo, professora Denise, obrigado demais, ajudou bastante aqui na nossa conversa, no nosso debate. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. E é claro, tem muita coisa a ser debatida, tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser analisada sobre o assunto, mas o que se busca aqui é levantar o tema. Algumas interrogações vêm à mente, como, por exemplo, o que pode ser feito no que envolve a tecnologia e ferramentas digitais para ajudar nessa problemática. Não seria um problema suficientemente grande que pudesse despertar novas criações educativas, novos métodos, novas abordagens e que possam dar atenção para esse assunto? Um outro questionamento seria, nesse momento de tantas startups surgindo em maratonas digitais, tantos eventos acontecendo, não caberia um hackathon, uma maratona específica, digital, para tratar sobre o assunto, mobilizando os próprios alunos junto com mentores na busca por soluções? De repente, pode ser que sim, talvez funcione. São muitas interrogações que vêm em torno de um tema tão complexo e tão emergente, tão urgente de ser debatido, não é verdade? Bom, pessoal, é isso. Agradeço demais a você que está acompanhando até aqui. Por favor, não deixe de compartilhar essa publicação com os teus contatos. E como eu tenho dito aí nesses primeiros episódios, bora trazer mais gente para cá. Compartilha, divulga com algum conhecido teu e bora ampliar aqui o número de pessoas debatendo esses assuntos que a gente traz aqui semanalmente, tá certo? Então eu espero você na próxima semana. Esse foi o Analista, uma produção Reator 2.